Vou começar fazendo oração. Deus, muito obrigado por mais essa manhã, muito obrigado porque a gente está aqui de novo reunido para estudar um pouco mais da tua palavra e do livro que o Senhor deu a direção para o teu servo, Heber Campos Júnior, escrever. E que o Senhor nos dê direção também aqui no entendimento desse conteúdo e que isso faça diferença na nossa vida através dela. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu saí da tela do Zoom, viu, gente? Aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, complementar, fiquem à vontade. Eu vou para o meu esboço aqui que eu fiz no Word, tá? Bom, o tópico que a gente vai estudar hoje chama-se soberba disfarçada. Só fazer um relembrando aqui, que eu gosto sempre de fazer. Primeiro que a gente está estudando o capítulo 13 do livro do Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. Segunda lembrança que eu vou trazer aqui é que o tema desse capítulo é a grandeza de Deus para os que são humilhados, que ele trata sobre o capítulo 4 do livro de Daniel. E a terceira lembrança é que na última aula nós vimos os tópicos confronto de dois reis e a soberba precede a ruína. No confronto de dois reis aí a gente viu a majestade do Nabuco, vocês viram a intimidade minha com o Nabucodonosor, a majestade do Nabucodonosor e a majestade do nosso Deus, e o confronto dessas duas majestades, o rei soberano e o rei ali do domínio que ele tinha do Império Babilônico. E depois a gente viu a soberba precede a ruína, falando e discorremos aí a respeito da visão que ele tinha centrada em si mesmo, assim, de eu sou o poderoso, e que depois disso veio a ruína dele. Nossa aula de hoje começa com o tópico soberba disfarçada. Aí eu tinha pedido para vocês pensarem e discutirem e analisarem esses dois tópicos que a gente vai discutir hoje, que é o soberba disfarçada e o outro. Peraí. Aqui nas anotações, não achei que seria mais rápido pegar no livro. E o segundo tópico é o A Esperança para o Quebrantado. Sobre esse primeiro, soberba disfarçada, vocês imaginaram alguma coisa para a gente falar aqui hoje? Não? Senão eu vou continuar. Danilo, uma coisa que eu pensei é que é muito... Eu não sei exatamente a diferença da nomenclatura do soberba versus orgulho, não sei exatamente qual a diferença, mas uma coisa que eu pensei, uma coisa que tem mexido comigo muito nesses últimos tempos, tendo um livro que eu li, vou ter aqui do lado até, esse aqui, não sei se dá para você ver, chama O Desejo de Agradar os Outros. Ele vai falar sobre temor a homens e versus temor a Deus e como isso está muito presente na nossa vida, né? E da pecaminosidade disso. E foi um livro que me confrontou muito. E uma das partes que mais mexeu comigo foi quando ele falou que esse temor a homens tinha raiz no orgulho. Porque muitas vezes o meu temor a homens, a forma com a qual eu me manifestava perante as pessoas, expressa um orgulho meu de querer manter a minha imagem, manter, assim, faz parte do meu orgulho, entendeu? O que eu falo, o que eu faço, porque eu faço o que eu faço, e tudo isso como uma expressão de orgulho. Então, eu acho que, de certa forma, isso está muito ligado com essa soberba disfarçada, porque são coisas do nosso coração, né? Que não necessariamente aparecem, mas que, às vezes, na motivação do meu coração estão lá, né? Então, talvez seja algo que esteja relacionado um pouco. Ô, Danilo, só queria falar um negócio, e seu microfone está desativado também. Eu acho que um exemplo que para mim legal é o que está acontecendo agora. Tipo, a pessoa posta foto no Instagram de um carro importado, de uma viagem para um lugar paradisíaco, aí posta assim, foi Deus quem me deu. E aí tentando contar essa vantagem, tipo, igual agora, tem muita gente fazendo boas ações, né, por causa da pandemia e distribuindo alimentos, aí faz aquela campanha que foi a igreja tal veio aqui para dar alimentos para as pessoas e mostra a foto do pessoal entregando as cestas e fazendo aquele texto como se a igreja fosse a melhor. Eu acho que isso é um exemplo, porque assim, não defendendo a nossa igreja, mas o Anderson
e manda foto para algumas pessoas e tipo assim, um tanto de gente que a nossa igreja está ajudando e a gente não precisa fazer essa propaganda para todo mundo. E alguns lugares estão fazendo a propaganda assim, como tipo assim, gente, isso já era para estar acontecendo antes, não era só agora. Então, eu acho que isso é uma soberba disfarçada, para mim, pelo menos. Concordo Ô, também, João. Danilo, Pode falar, quem tá? a gente Anaís? estava aqui, Ah, eu e meu pai, minha mãe, a gente estava ouvindo e a gente pensou também que a soberba disfarçada vem quando a gente recebe algum elogio ou algum tipo de mérito e a gente aceita isso, né? A gente fala, não, isso vem de você que está falando que eu sou muito bom, e essas coisas, e a gente aceita. Em vez da gente falar, não, toda honra para Deus ou algo do tipo, ou não se vangloriar disso, né? No contexto histórico, né? Isso também é o que a gente pode considerar como uma soberba disfarçada. legal, gente. Obrigado pelas contribuições de vocês aí. Vou voltar lá no Juliano primeiro. Toda vez que eu estou preparando a aula, eu fico com um dicionário do lado, eu fico também, igual a Juliana falou aí, a diferença aí entre a soberba e o orgulho, né? É a mesma coisa mesmo. Eu abri aqui o dicionário. Sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades ou com as realizações de outra pessoa. Exemplo que ele traz, tenho muito orgulho do meu filho. Num outro dicionário aqui eu procurei soberba e ele trouxe o que é orgulho, altivez, elevação, arrogância e sobrançaria. Então, é a mesma coisa. Então, é o orgulho. Conversando aqui com vocês no domingo passado a respeito da soberba precede a ruína, que a gente falou do orgulho, daquele negócio, nossa, eu tenho orgulho do meu filho, voltando ao que a Juliana falou. Eu estou apontando para cima, que não é na minha tela, que a Juliana está em cima aqui. É o que a Juliana falou ali, daquela questão de, nossa, é a minha imagem que eu estou vendo ali, então eu tenho que manter essa postura. Então, isso aí meio que me confrontou também. Eu acho que tem uma discussão muito interessante aí para nós nesse sentido. Então, vou continuar aqui, vou voltar para o meu esboço. Campos Júnior traz algumas informações que eu acho interessantes. Primeiro que entendendo o orgulho como um pecado facilmente detectável nos outros, mas quase que imperceptível dentro de nós, a gente precisa detectar formas disfarçadas de soberba e encará-las como orgulho, portanto, danoso ao coração humano. De acordo com Campos Júnior, uma das maneiras disfarçadas da soberba é a preocupação com a autoimagem, com a autoestima, o sentir-se bem consigo mesmo, e ele nos apresenta alguns exemplos. Primeiro, no âmbito da educação, a preocupação com a autoestima se expressa na preocupação com o chamado reforço positivo para a educação da criança, focando no valor próprio. Para muitos, a disciplina física prejudica a autoimagem positiva da criança e por isso deve ser evitada. Então, aquele negócio assim de, não, você tem que se sentir bem, você tem que se ver bem, e colocando sempre a pessoa acima de tudo, sabe? Então, isso aí pode ser danoso. Segundo exemplo que o Campos Júnior apresenta, é no âmbito da saúde mental, como somos ensinados que a necessidade de ser amado e aceito precisa ser satisfeita para que sejamos funcionais. Olha, você precisa ser amado, é necessário você se sentir amado para que você seja completo. Terceiro exemplo que o Campos Júnior apresenta, aí já cai no meio eclesiástico, aqui dentro das igrejas. Trabalha essa autoestima do crente, valorizando, a fim de segurar a membresia ou estimular ao serviço. Fala-se muito sobre o amor próprio, apresentando como um pré-requisito para o amor ao próximo. E aí Campos Júnior até destaca dentro do livro dele aquela canção que a gente cantava, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, aquela canção que a gente cantou muito, eu toquei demais essa música já, é assim, aquela que valorizando a si mesmo. E aí o autor do livro, ele discute uma questão que eu achei interessante, que é que em nenhum lugar na Bíblia há uma ordenança para você amar a si mesmo. Porque a Bíblia parte do pressuposto que você já se ama. Então, ela não fala assim, olha, primeiro você deve se amar para amar ao próximo. Ela não fala isso. Ela fala assim, olha, ame ao seu próximo, como se fosse você. Então, não há uma ordenança na Bíblia para se valorizar.
Porque você já tem, você já se conhece, você já se ama, não preciso, não, se ame. Como às vezes a gente vê muito isso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu tenho uma pequena discordância. Assim, com todo respeito, mas eu acredito assim, igual ele colocou Mateus 22:39, né, amar o próximo como a si mesmo, eu acho que tem uma diferença, inclusive que eu fiz um estudo, inclusive o Augusto Cury fala muito sobre isso. O problema do mal do século, da depressão das coisas, é que as pessoas estão esquecendo de se amar e botando as outras pessoas, as outras coisas na frente do amor. E a diferença não tipo assim, não é um amor próprio, é um amor próprio, mas não é aquele amor narcisista, que eu acho que é o que você está falando. Não é aquilo que você é o melhor, você, igual as músicas estão falando, mas é amar você mesmo, é você olhar no espelho e aceitar aquilo que está ali. É você ser consciente das suas escolhas, você amar o que você está fazendo e você fazer o bem para você como pessoa física, tipo fazer exercício, estudar, ter sonhos, ambições, alguma coisa assim, mas não ser o amor narcisista como eu sou melhor, eu sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Eu acho que tem essa diferença do amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que é um pouquinho do que eu já estudei e que eu acredito mais do que realmente assim, não devemos nos amar. Mas, é claro, se a gente entende que o amor vem de Deus, se a gente está próximo de Deus, a gente já ama. E a gente já ama nós mesmos porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, como é que a gente não vai se amar? Então, só essa é a minha colocação. Eu acho que não é nem discordância, viu, João? Eu acho que é um complemento mesmo. Eu concordo com o que você falou, viu? Lendo o livro aqui, eu também não vi, assim, se eu me expressei da forma assim, como eu não devo me cuidar, não era isso que eu quis dizer, não, viu? Porque a gente tem que se cuidar, a gente tem que se valorizar, sim. Porque senão eu vou conduzir a minha vida só para o outro. Não, eu tenho que levar a minha vida, eu tenho que fazer coisa que me agrada, eu tenho que fazer coisa que eu gosto de fazer também. Não é assim só para o outro, não. Se eu falei isso, não era essa a minha intenção, não. Mas, assim, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar, sim, mas o que o autor traz é que não há ordenança assim, se ame. Porque ele parte do pressuposto que você já se valoriza, que você já se ama, e aí você vai olhar para o outro e vai falar assim, olha, eu não vou fazer isso com ele, porque eu estaria, se fosse comigo, eu não gostaria. Ou eu vou fazer isso com ele porque ele está precisando, se eu estivesse no lugar dele, eu precisaria daquilo também. É se colocar no lugar do outro, é a tal da empatia que a gente discute e tem discutido nesses tempos. Júlia, você quer falar? Não, só falar que, por exemplo, esse amor próprio saudável que o João trouxe, ele só vai, assim, eu vejo que ele só vai existir no contexto de uma pessoa redimida, assim, sabe? Porque senão o seu amor próprio vai acabar se voltando, tipo assim, por exemplo, para a sua necessidade de ser feliz, de se fazer feliz. Aí você vai buscar isso em tantas coisas e não vai achar, tipo assim. Então, eu acho que o saudável só existe em Cristo, tipo assim. Porque nós nos vemos com o olhar que Deus nos vê, né? Tipo assim, pobre, pecador, não valemos nada, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a gente vale o Filho de Deus. Então, tipo assim, sabe? Quando a gente entende esse amor. Não sei se eu me expressei bem, porque senão acaba que é vazio, tipo assim, é um amor próprio vazio. Entendo e concordo. Alguém mais? Jefferson. Eu acho que a Júlia acho que quer compartilhar, acho que a questão da satisfação plena em Deus, né? Que a gente possa, né? Então, a gente... É o vídeo que a Amanda postou lá no grupo da UMP, né? Então, a gente vê aquela menina compartilhando, ela está satisfeita, ela tá feliz consigo própria, que é o que o João falou anteriormente também, né? Então, que a gente possa estar sendo satisfeitos, né, plenamente em Deus. Voltando à questão do orgulho e da soberba, o que a Anaísa falou é muito interessante, né? Quando a gente recebe alguém e fala assim, Sofia, Anaísa ou Lucas Tec, você é uma bênção, né? E a gente precisa direcionar o olhar daquela pessoa para o Senhor. Fala assim, olha, glória a Deus, né? Como a Anaísa falou,
para que a gente não possa, tipo, obrigado, trazer a glória para a gente, mas a glória é de Deus, né? Então, a pessoa recebida, ela deve direcionar o olhar dela para o Senhor. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente começa a receber elogios e a gente vai trazendo a glória para si, e a gente não direciona a glória ao Senhor. Seja no âmbito eclesiástico, seja no âmbito dentro da igreja, ou seja no âmbito profissional, você está dentro da faculdade, ou você está recebendo elogios, você fez um trabalho e você fala muito obrigado, traz tudo para si. Então, é importante a gente dizer, ó, glória a Deus. Então, eu tenho um costume de lá dentro da universidade também, de quando os alunos, eles conseguem, né, os projetos aprovados, e ele fala, professor, muito obrigado. E aí eu falo, não, a glória é de Deus. E aí o cara não entende nada, o cara não é cristão. E aí eu falo, olha, a gente precisa agradecer a Deus por tudo que a gente recebe. Então, eu sou apenas um meio aqui. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque senão a gente vai ficar sempre trazendo esse orgulho, que é o que a lição está falando, né? O orgulho e a soberba, né? Uma definição aqui que até vem nesse livro que eu falei para vocês, diz o seguinte, que o orgulho é valorizar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. E ele até cita Gálatas 6:3, que fala aqui, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Eu acho importante, complementando o que o João falou, que eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Que é valorizar a nós mesmos acima, além da condição que nós somos. E isso volta para o que a Júlia falou, de que a gente só vai entender a compreensão da nossa autoimagem, ela só está correta em Cristo. Porque fora da perspectiva da redenção, a gente ou vai cair a gente provavelmente vai cair no orgulho, né? Vai colocar vai enxergar a gente acima de nós mesmos, e até uma outra parte fala que o orgulho é a ilusão de achar que os nossos feitos são mérito nosso. E é muito legal pensar nessa palavra ilusão, né? Porque pensando nessa ilusão, que achar que isso vem de nós, cai no orgulho, né? Ou cai na baixa autoestima também, né? Tipo assim, acho que o João quis trazer um pouco disso também. Porque se a pessoa não encontra essa identidade, aí ela vai buscar isso, às vezes, em outras pessoas e não vai dar certo e vai cada vez mais se afundando, então... Pô, legal, gente, legal. Eu vou continuar aqui na defesa do ponto de vista do Kleber Campos Júnior no livro, em relação à questão do se amar. E ele traz outros autores também que discutem a respeito desse ponto. E ele fala o seguinte, a orientação bíblica é que se pense mais acerca do outro, conforme está em Filipenses 2, 3 e 4, e menos acerca de si mesmo. Então, o amor próprio é apenas o critério de intensidade para o amor ao próximo. Mateus 7, 14. Não é verdade que precisamos ter certas necessidades psicológicas satisfeitas a fim de que possamos servir ao próximo e honrar a Deus. Aí ele traz o relato de J. Edward Adams, um autor americano, cristão reformado, que em seu livro intitulado Autoestima, escreve o seguinte, não encontramos nenhuma afirmação, nem mesmo insinuação de que o cristão depende, de fato, que outros preencham suas necessidades básicas para que assim seja possível a ele obedecer aos mandamentos de Deus. Fecha aspas. Pelo contrário, Jesus inverte a pirâmide de Maslow. Eu até escrevi que eu também não conhecia essa pirâmide de Maslow. Eu já vou explicar aqui o que é, para quem não sabe também, como eu não sabia. Jesus inverte a pirâmide de Maslow quando afirma que nem as necessidades básicas deveriam ser as principais preocupações na vida, e nos direciona para o seu reino e a sua justiça, como está em Mateus 6,33. Sobre a pirâmide é o seguinte, também chamada de hierarquia das necessidades de Maslow, é um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo americano Abraham H. Maslow. Seu objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que um indivíduo alcance satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar algumas informações. Adams, voltando aqui para
o que Jay Adams disse, ele falou o seguinte: em vez de libertá-lo para atuar em níveis mais elevados, suas prioridades mundanas fazem-no escravo de si mesmo e de seus próprios interesses. Se minhas necessidades precisam ser satisfeitas primeiro a qualquer custo, antes de eu ser capaz de servir a outros, como se pode esperar que eu desista da minha vida, dos meus bens ou ainda do meu bem-estar pelo Senhor ou por outro cristão? Então, cai naquilo que a gente tem discutido aqui e tem falado. Se eu começar a olhar mais para mim mesmo e para as minhas necessidades, eu vou deixar de olhar para o outro. Então, se eu me ocupar e me preocupar só com o que eu penso, vai virar um narcisismo. E aquilo que o João Alexandre falou, vai virar um amor próprio tão grande assim, eu não preciso ajudar o outro, eu não preciso me preocupar com o outro, eu não preciso me colocar no lugar do outro. Alguém falou alguma coisa? Assim como Nabucodonosor olhava demais para as suas glórias e foi humilhado para a sua redenção, precisamos quebrar o espelho de Narciso. Precisamos parar de olhar para nós mesmos com piedade. Aprendemos no capítulo 11, aqui do livro do Heber Campos Júnior, que o cristão nunca deve olhar para dentro de si mesmo a fim de sentir-se motivado. Ele não vai à igreja para se encontrar. Olhar para dentro de si mesmo, se encontrar, são expressões que vão na contramão da maneira como fomos criados. Fomos feitos para olhar para fora, sempre em busca do outro, para amar tanto a Deus como ao próximo. A gente viu lá no começo do livro o amor a Deus e o amor ao próximo. A única vez em que nos é lícito olhar para nós mesmos é através do espelho da Escritura e não dos espelhos mágicos cantados pela Oficina G3. Quem lembra dessa música? Essa é da minha época. Não sei se todo mundo conhece. Mas, assim, a gente tem que olhar para nós através o nosso espelho tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. E não os espelhos mágicos, homens e seus, nada vem além de si mesmos. O santo livro, que é a Bíblia, é o espelho que nos revela quem nós somos de fato. Ela, porém, apresenta o caminho da redenção olhando para Deus. A Escritura nos ensina a enfrentar os dilemas da vida olhando para o alto. E eu tenho alguns versículos aqui, vamos ler pelo menos dois deles, aqui, dois textos. Primeiro está em Salmos 121, 1 e 2. Se alguém puder ler para mim, fazendo favor, Salmos 121, versículos 1 e 2. E o segundo, na realidade eu notei 4 textos aqui, vamos falar só 2. O segundo está em Lucas 21, versículo 28. Esse eu já vou abrir. Lucas 21, 28. Quem for ler Salmo 121, por favor, pode ler. Quem vai ler? Salmo 121? Eu posso ler. Por favor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom, aqui, lembrando que eu estou falando, então, que a Bíblia nos ensina a enfrentar os dilemas da vida olhando para o alto. Então, olhe para o alto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Segundo texto, Lucas 21, 28, diz o seguinte, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, é do alto, é Deus, é de Jesus. E os outros textos são Colossenses 3, 1 e 2, e Hebreus 12, 2. Mas a gente não vai ler aqui por causa do nosso tempo, tá bom? Então, isso foi o que a gente tinha para discutir a respeito desse tópico que a gente está falando aqui agora, da soberba disfarçada. Então, existe a soberba disfarçada, a gente está sujeito a ela, a gente está sujeito, por causa da nossa condição pecaminosa, de olhar para nós e achar que a gente é alguma coisa. A gente está sujeito a isso. E Nabucodonosor passou por isso. E aí o próximo tópico que Campos Júnior discorre no seu capítulo, que é o último de hoje, é o seguinte: há esperança para o quebrantado, que é o que a gente vai ver agora. Então, olha, relembrando aí, o cara teve um sonho, ele tinha lá, já tinha tido algumas experiências, como a gente viu nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Daniel, tinha tido algumas experiências, mas nada pessoal com Deus.
Ele olhou para o servo e falou assim, nossa, vocês são demais. Aí não, foi Deus que fez através de nós. Passou por isso tudo e mesmo assim não estava convencido. Ele teve um sonho e o sonho dele foi assim, nossa, alguém vai ter que me revelar. A gente discutiu isso semana passada, a Júlia até falou assim, olha, às vezes era até uma questão de orgulho dele, divergindo um pouco do ponto de vista de Heber Campos Júnior, mas não tem problema, gente, a gente tem que pensar mesmo, igual o João Alexandre fala, eu vou discordar um pouquinho, gente, a gente tem que pensar junto, a gente tem que crescer junto. A sua discordância pode fazer eu afiar a forma como eu estou cortando as coisas, afiar a faca. Nós estamos nos afiando uns aos outros. Nós estamos melhorando nosso entendimento. Então a Júlia até falou assim, olha, eu discordo um pouco do que o Campos Júnior falou aí, eu acho que é por causa do orgulho dele. Oh, beleza, ótimo, pode ser também. Então, por causa do orgulho dele, ele não estou enxergando isso aí, não. Isso aí, será que vai acontecer isso mesmo? Foi lá, Daniel interpretou o sonho, Daniel falou assim, olha, ô rei, deixa eu te falar, aconteça isso com outra pessoa, mas que não seja com o senhor, aconteça com os teus inimigos, mas com o senhor não. Então tinha piedade ali. E no sonho ficou um toco. E é desse toco que a gente vai falar hoje, agora, nesse tópico. Há esperança para o quebrantado. O sonho foi interpretado e a interpretação foi dura, mas não foi sem esperança. A presença do toco e das raízes é sinal de algo remanescente após um período de humilhação. Versículo 15, vou ler aqui. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Versículo 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E aí o Campos Júnior fala assim, compara lá com Isaías 6,13. Vou ler aqui Isaías 6, capítulo 13. Diz o seguinte, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Gleason Archer afirma que Daniel conclamou o rei a 2 mudanças de atitude. Primeiro, reexaminar sua conduta à luz da lei moral e atentar para o clamor dos necessitados no reino. Daniel está exortando o rei a ter fé, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. A chamada ao arrependimento, que a gente viu no versículo 27 aqui, que eu comentei agora há pouco, é sinônimo de esperança. Vamos ler de novo o versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Apesar de haver exemplos na Bíblia que mostram o contrário, o juízo anunciado por Deus quase sempre é condicional. E os exemplos que mostram o contrário, o Campos Júnior traz aqui, que é o período de Jeremias e a geração incrédula na segunda vinda de Cristo. E quando fala que o juízo é condicional, a gente vê isso em Jonas e Ezequias. Lá em Jonas 3, versículo 10, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 5, e Jeremias 18, 7 e 8. Nessa vida, portanto, sempre é tempo de se voltar para o Senhor. Ainda há esperança. Só depois de muita exposição à grandeza de Deus, dos capítulos 1 ao capítulo 4 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor foi quebrantado e creu. Com base nesse trecho, Campos Júnior passa a discorrer sobre nossa dependência em Deus em 2 aspectos. Primeiro, depender somente do soberano é estímulo para nunca desistirmos da conversão de alguém. Isso aqui, para algumas pessoas, pode ser pessoal, que às vezes parece faz tanto tempo que você está esperando a conversão de alguém, você fala assim, nossa, parece que essa pessoa não vai converter nunca. Mas se a gente depende somente dele e não da nossa força, isso é um estímulo, porque Deus vai agir no tempo dele, e Deus está no controle de tudo. A influência de Daniel sobre Nabucodonosor foi longa, próxima de 40 anos, até que o rei se submeteu ao Senhor.
Daniel foi persistente, sim, mas isso também revela a total dependência que temos de Deus na conversão de pessoas. Nabucodonosor precisou ter seu entendimento restaurado por Deus para reconhecê-lo como grandioso. O texto de Daniel, capítulo 4, nos revela que o soberano Deus prevê tanto a resposta humana quanto o tempo dela. Afinal, ele é o condutor da história, como a gente vê no versículo 32 do capítulo 4. Enquanto Nabucodonosor esteve louco, Deus preservou seu reino, a ponto de concedê-lo de volta ao monarca caldeu, além de restaurá-lo a um entendimento que reconhece o Senhor. Deus é quem enlouquece a Nabucodonosor e quem o traz à razão. Versículo 34. Porque só ele tem acesso ao coração humano, como a gente viu no versículo 16. Semelhantemente, para apreciarmos o valor de nosso Salvador, precisamos ser vivificados espiritualmente pelo próprio Senhor. Segunda coisa a respeito desse assunto que Campos Júnior destaca é que dependemos de Deus, inclusive para nos achegarmos a Ele. O que é um princípio eminentemente cristão sobre a redenção. E a nossa salvação acontece quando somos salvos de nós mesmos. Aí vem aquele negócio, agora eu estou sendo salvo de mim mesmo, do meu amor próprio, das minhas vontades, é matar a minha vontade todo dia. O amor próprio é impossível de ser morto por nós mesmos, flagelos, privações e até mesmo suicídio não consegue matar o eu. A abstenção dos prazeres e do conforto material em busca do aperfeiçoamento ou da perfeição espiritual não são eficazes contra a sensualidade, conforme está escrito em Colossenses 2:23. Isso é, o amor pelos prazeres. Só Deus pode nos habilitar, tanto você quanto eu, a morrer para si mesmo, mortificar o eu. Aquilo que nos parece invencível, Deus torna possível. E, normalmente, o modus operandi de Deus para a nossa redenção, qual que é? Como Deus abomina o orgulho, como a gente viu em Provérbios 6, 16 e 17, Provérbios 8, 13, Provérbios 16, 5, e resiste aos soberbos, conforme está escrito em Tiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5, o caminho passa primeiro por um período de humilhação. Humilhação e posterior exaltação do humilhado é um tema recorrente na Bíblia. A gente viu lá a história de José no livro de Gênesis, a gente viu algumas histórias também em 1 Samuel 2, 7, 8, Jó 5, 11, Marcos 2, 17, 1 Coríntios 1, 26 a 29. E Deus dá graça aos humildes, conforme está em Tiago 4, 6. Não por merecimento desses, e aí o humilde vai entender que não é por ele. Aquele negócio que igual a gente discutiu. Você vai receber o orgulho e vai dizer, não, mas não foi por mim. É a graça de Deus na minha vida. E a glória é dele. A glória bate aqui, mas sobe. A glória é de Deus. Mas exatamente porque esses reconhecem, os humildes reconhecem que não merecem. Assim como no caso do publicano, da parábola em Lucas 8, 18, 9 a 14, quando alguém se mostra desapegado ao amor próprio, conhecedor de sua pecaminosidade, então percebemos que Cristo vive nele. Se entendemos que nossa conversão não é algo instantâneo, a gente já tem discutido isso aí há algum tempo também nas aulas da mocidade. A conversão não é assim, puf, converteu, mudou. Não, é um processo. Essa lição também vale para os que já são crentes. O cristão precisa ser marcado por humildade. Vamos ler alguns textos aqui, ó. Salmos 131 e 2, mas vamos ler Provérbios 6, 16 e 17. Vou abrir aqui, Provérbios 6, 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos. Provérbios 16, 5. Vou ler aqui também. Tem vários textos aqui, eu vou pulando alguns, tá? Por causa do nosso tempo. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Jeremias 50, 31. Gente, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, viu?
achar que eu estou falando de pressa. Jeremias 50, 31. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo que te hei de castigar. Eu tenho mais alguns textos aqui, ó. Miqueias 6, 8, Abacuque 2, 4 e 5, Malaquias 4, 1, Romanos 11, 3 e Romanos 12, 16, Filipenses 2, 3, vou ler esse. Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E depois aqui eu tenho Tiago 4, 6 a 10 e 1 Pedro 5, 5. Os crentes se aproximam de Deus e se comprometem mais com Ele quando são humilhados perante a sua grandeza. Algum comentário? Vou continuar então. Vamos ver 3 exemplos na Bíblia. Sansão se tornou herói da fé quando foi humilhado. O cara estava lá, tinha feito coisa errada, tinha contado o segredo, ele estava lá e falou assim, Deus, estou lá no pilar. Só mais uma vez, me dá força aqui. Foi herói da fé, gente. Está lá na galeria dos heróis da fé. Davi compreendeu a importância de ser humilhado no seu ápice militar, segundo Samuel 24, e espiritual, Salmo 19, 13, para o seu próprio crescimento. Aos crentes de Corinto também foi ensinada essa lição. Está lá em 1 Coríntios 4, 6 e 7, 1 Coríntios 8, 1 e 1 Coríntios 10, 12. A fé cristã, então, exige que nós diminuamos a fim de que Cristo cresça em nós. Missionários e mártires não são feitos de alta autoestima, mas de alta estima por Cristo, o qual, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, conforme está em 2 Coríntios 8, 9. Cristo se humilhou a fim de nos exaltar. Somente após a morte é que ele foi exaltado. Sua humilhação voluntária aconteceu a fim de nos redimir de nosso orgulho. Achei interessante a forma como o Campos Júnior coloca. E queria saber a opinião de vocês a respeito do que a gente está falando até agora. Algum comentário? Eu acho que quando você fala que isso vale muito para nós cristãos, primeiro, sim, né, super, por causa dos textos que a gente lê, ou por causa do que Cristo ensina, igual você falou no início, mas aí também eu fico pensando assim, que às vezes a gente tem muitas práticas sutis que são cheias de soberba, de orgulho, e que a gente não percebe. E aí eu lembrei de uma pregação que eu vi uma vez do Jonas Madureira, que ele fala sobre como as nossas orações são pagãs e como as nossas orações são muito egocêntricas e não teocêntricas. Tipo assim, ele fala como às vezes a gente vai orar a Deus já com um plano pronto, com uma coisa que a gente quer que aconteça, e a gente coloca aquilo diante de Deus, a gente pede a bênção de Deus e tudo mais, ao invés de a gente, tipo assim, tentar entender o plano de Deus e nos colocarmos no plano de Deus, sabe? Mas na verdade a gente quer colocar Deus no nosso plano. Só um exemplo, assim, de como que o orgulho e a soberba não é só nisso de você ter mérito e tal, mas em coisas sutis também. Eu acho que isso da oração é um exemplo, assim, de como você pode estar orando e estar pecando na sua oração. O narcisismo na nossa oração, né? Oração afirmativa. É o eu, né? Eu me coloco. Deus, eu quero. Não, faça a minha vontade. Tipo assim, Deus, eu preciso fazer tal coisa, beleza? É nóis. Então é mais ou menos isso. E aí ele fez uma brincadeira, tipo assim, que se você for orar com esse objetivo, você vai se dar muito mal. Tipo assim, porque ele faz a brincadeira assim, que Deus é o pior coach possível. Porque ele é o coach que te fala, tipo assim, que quanto mais você depender dele, melhor é. Que a sua força tá na sua fraqueza, tipo assim, então não é paradoxal, assim, eu acho que quem não é crente não entende, tipo. É difícil de entender mesmo.
Porque assim, vamos falar aqui. Vamos mudar a nossa oração. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, mas aí você vai sentar às vezes para orar e falar assim, não, o que eu vou falar agora então? Aí às vezes a gente vai perceber que o nosso relacionamento com Deus está mais para um relacionamento de um filho pequeno pedindo um presente para o pai. Pai, eu queria tanto que você me desse isso. No caso, eu falava para o senhor, né? Pai, me dá isso. O senhor pode me dar isso? Não, filho, não posso te dar isso agora, não. É o tal negócio, a gente vai só pedir, a gente não vai conhecer. E um relacionamento assim é complicado, né? Nosso relacionamento tem que ser um relacionamento genuíno, de vontade, assim, de verdade, entendendo aquilo que a gente está vivendo com o nosso Deus. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha família, para minhas filhas, para minha esposa. É um relacionamento assim de verdade. Não é assim, igual o João Alexandre comentou no começo, assim, da pessoa que se mostra nas redes sociais. Outro dia eu assisti um vídeo falando sobre o louvor pornográfico. Que a pessoa vai lá, se apresenta, assim, faz um espetáculo no louvor, sendo que aquilo é para ser feito dentro de casa, com a porta fechada, de se derramar. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo só para se mostrar. Não quero criticar ninguém aqui, não, mas é para a gente refletir. Se isso não faz parte também do nosso orgulho, da nossa soberba, da gente achar que a gente tem que, diante das pessoas, ser alguma coisa, ou mostrar alguma realidade para as pessoas, que na verdade aquilo não é verdade na nossa vida. É só mais uma coisa para a gente refletir também. Danilo, acho que até completando o que a Júlia falou, no capítulo anterior tem uma frase que você pulou, que você não falou e que eu gostei muito, que Paulo renunciou a várias coisas para viver a vontade de Deus. E não fala exatamente isso, mas é a ideia. E teve uma mensagem até que meu pai compartilhou com a gente aqui, que se José soubesse que ele iria passar para virar príncipe do Egito, talvez a gente não... Talvez iria falar, não, deixa quieto, não vou virar escravo, vou virar as coisas. Não, deixa quieto. E eu acho que isso faz parte do nosso... Acho que dessa questão de ter o orgulho, ter humildade e talvez consertar. Porque o que eu disse no início, eu acho que entra, e foi citado inclusive do amor narcisista, é essa parte, você talvez renunciar, mas você aceitar você estar renunciando, você saber que aquela escolha é a melhor escolha para você. Porque hoje as pessoas fazem essas pregações, igual você disse, se talvez na igreja comece a gritar glória a Deus, ou faz algumas coisas para mostrar que é mais crente, ou mostrar que tem um relacionamento melhor com Deus, mas não renuncia às coisas básicas. Então, eu acho que faz parte também você olhar, você igual Paulo. Ele estava feliz com as coisas que ele estava fazendo. Mesmo no sofrimento, mesmo na cadeia, ele sabia que aquilo era um propósito. Então, é saber que você depender de Deus, nem sempre vão ser felicidades, mas sua recompensa no final. Então, você ser feliz e consciente com isso. Então, Deus, até a palavra do meu pai hoje de manhã foi isso. Não é que a gente não vai ter lágrima, mas Deus vai estar com a gente o tempo inteiro. Jesus falou para nos livrar do maligno, mas não tirar a gente da terra. Então, eu acho que essa faz a parte de entender a humildade, saber que a gente está num plano maior do que realmente a nossa vontade. Excelentes contribuições. Obrigado, gente. Isso aí mesmo. Eu vou continuar agora caminhando já para o final. Depois de expor isso tudo, a respeito da humilhação, a respeito de cortar o tupete, né? Baixa esse tupete, menino. Que negócio a gente fala com as crianças, né? Está com o tupete muito alto, baixa esse tupete. Há esperança para qualquer toco. Israel aprendeu a esperar o renovo que brotou do tronco como sinal de esperança. Isaías 11:1. E Jesus é a esperança, depois que a soberba nos trouxe grande queda. A humilhação de Cristo é o que nos possibilita não sermos destruídos por Deus e estabelece um modelo de caminhada. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas é o nosso modelo. Precisamos morrer, por isso eu falo, né? Não vai acertar sempre. A gente tem que morrer diariamente para o nosso desejo de exaltação própria, a fim de ressurgir para uma nova vida para Ele. Tá, mas como? Em seu livro intitulado Humildade, Verdadeira Grandeza,
C.J. Mahaney fala sobre a importância de meditarmos na cruz como forma de nos mantermos humildes. Danilo, como assim? A cruz faz nosso orgulho murchar e nos educa a voltarmos ao nosso tamanho real. Como diz Mahaney, a cruz nunca nos bajula. Novamente, menciono aqui, para encerrar, a canção Espelhos Mágicos. Na cruz ele lutou, na cruz ele venceu, e na cruz ele morreu e deu sua vida para que a vida estivesse em nós. Gente, não vem de nós, vem dele. Então, eu queria encerrar essa aula convocando a gente assim, a olhar para nós mesmos e ver assim, onde é que eu estou sendo orgulhoso? Onde é que eu estou me exaltando? Onde é que eu estou deixando de dar a glória para o Deus que eu sirvo? Olha para a cruz de Jesus. Ele levou sobre si toda a vergonha, levou sobre si o jugo do pecado, levou sobre si tudo para que nós tenhamos vida. E bem colocado pelo João também, a vida pode ser de sofrimento aqui agora, mas a nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é depois. E que isso seja verdade na nossa vida. Então, que nós nos avaliemos. Tem um pastor Labieno, que eu gosto demais, sempre gostei demais das pregações dele. Uma vez ele foi começar uma pregação e falou assim, gente, eu tenho 2 instrumentos aqui para dar para vocês, 2 ferramentas de trabalho. Eu vou começar a pregação, isso ele falando, tá? Você pode usar a pá ou você pode usar a enxada. Mas eu quero te incentivar a usar a enxada. Não usa a pá, não. Como é que é o cara que usa a pá? Você vai escutando a pregação, você pega a pá e fala assim, isso aqui é para o fulano. Ah, isso aqui é para o ciclano. Ah, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para o outro. Usa a enxada. Tudo que você escutar, tudo que você meditar, pega a enxada você traz para você e reflete sobre aquilo. E pensa sobre aquilo, que aquilo traga transformação na sua vida. Você não tem que preocupar com a vida do outro. É um negócio que eu sempre falo aqui em casa com a minha família. A questão tem que ser nossa. Eu tenho que ver como que a minha vida está perante Deus. Eu tenho que buscar transformação na minha vida. Depois que eu vou buscar... Eu não tenho que buscar transformação no outro. Eu tenho que buscar ser sal e luz na vida do outro. A transformação não é obra sua, é obra de Deus. Tá? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo. E a partir do domingo que vem, a gente continua aí no estudo do livro. Certo? Deus abençoe vocês. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu acho que, só para finalizar, é muito legal a gente olhar para isso e dar nome ao pecado, né? Porque realmente, dando nome ao pecado e entendendo como o orgulho, a soberba, tudo isso é pecado, primeiro que a gente encontra a solução já está aí, e segundo que, igual você falou, o nosso orgulho murcha diante da cruz de Cristo, porque a gente percebe o quanto que a gente está permeado pelo pecado e quanto isso está presente na nossa vida. Tipo, eu comecei a pensar em exemplos do orgulho e como isso é presente, e tipo, é muito sutil, igual a Júlia falou. Parece que tá em tudo, assim. Parece que é difícil se desvencilhar disso. Tipo, fofoca, por exemplo. Às vezes a gente fofoca para melhorar a nossa imagem porque a gente se sente melhor do que a outra pessoa. Ou às vezes a minha dificuldade de admitir que eu tô errada. Ou, sei lá, a forma que eu invisto tempo pensando em como eu posso me tornar maior ou melhor diante dos outros do que gastar esse tempo pensando em como eu posso glorificar mais a Deus com o que eu faço. Sabe, como tá sutil dentro da nossa vida, mas como é bom a gente entender isso como um pecado, porque aí a gente já sabe onde depositar tudo isso, né? Onde confessar tudo isso. Porque se a gente não chama isso de pecado, a gente vai conviver com isso para sempre, né? Nunca vai achar a solução e nunca vai ter transformação. Porque a nossa Pegando... sociedade... Desculpa, pode falar, Júlia. Não, é porque você tinha pedido pra gente ler o capítulo e aí o Eber fala isso, né? Tipo assim, essa é a lógica da nossa sociedade, de produtividade e tudo mais. Então, se a gente não começa a questionar essas coisas, você vai indo, tipo assim, você não vê problema nenhum, tipo... Eu reflito muito sobre essas coisas e no meio em que eu estou inserido,
Jefferson também. Isso a gente tem que, igual a Juliana falou, a gente tem que olhar para as fontes do orgulho. No meio que o Jefferson e eu vivemos, gente, é pernicioso o negócio. Se você não perceber, você é levado da mesma forma. Existem métricas dentro da academia que fazem com que a gente seja avaliado e a gente quer ser o melhor. Assim, nossa, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que fazer isso. Para quê? Essa semana, eu conversando com a minha esposa aqui, pela graça de Deus, eu consegui, e aí não fui eu, foi um mérito da equipe que eu estou trabalhando, a gente conseguiu aprovar um manuscrito, um artigo, que na ciência a gente trabalha, acha um negócio interessante, manda para uma revista. Depois de muito tempo, nosso artigo demorou 1 ano e... nós estamos em julho, quase 1 ano e 3 meses para ser aceito, o processo todo. E ele foi aceito essa semana, segunda-feira ele foi aceito. Aí eu fiquei pensando, gente, nossa, que ótimo. Mas qual que é a finalidade minha, enquanto docente, na Universidade Federal? É publicar artigo, se for isso, está errado, gente. Está errado. Eu tenho que formar gente. O artigo tem que ser uma consequência. Só que se eu não tomar cuidado, o artigo vira o fim. E a minha finalidade vai ser produzir artigo para que o meu nome seja reconhecido lá fora. Está errado. Está errado. Mas aí, como eu vou... Aí é pedir orientação de Deus, né? Como não entrar nesse ciclo e se deixar levar dessa forma? E não é só na minha vida, não. É na vida de vocês aqui. A Júlia cursa medicina. É na vida dela também na medicina. Eu estou falando isso que eu sei, tá, gente? O João Alexandre está lá no direito, vai fazer o doutorado, está fazendo doutorado agora, né, João Alexandre? É isso, né? Está fazendo doutorado. Qual que é a finalidade sua em fazendo doutorado? A Juliana, que é Relações Internacionais, é isso? Isso. Então, gente, se você não tomar cuidado, você vai ser levado pela vontade de ser o maior e o melhor por ser. Aí a finalidade é você consigo mesmo. E é isso aí que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida. E eu peço que Deus abençoe você, que Deus dirija a sua vida, dirija a minha vida nisso aí também. É diário, é todo dia. A gente tem que se cuidar, tem que se policiar. Tá bom? Alguém mais quer falar? Jefferson? Só para... Isso tudo que a gente está compartilhando nesse finalzinho aí, como João Batista falou em João, capítulo 3, versículo 30, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue discernir um elogio que a gente recebe, seja dentro da igreja, ou seja dentro da faculdade, dentro de casa, em qualquer lugar. Quando a gente entende que o propósito maior é que o Senhor cresça e a gente diminua, a gente consegue trabalhar e fugir do orgulho, né? Eu sei que muitas vezes a gente aceita de forma sutil, né? Como a gente já compartilhou, muitas vezes nas orações, né? A gente pensa em nós mesmos e a gente pede a orientação do Senhor, mas a gente fala, Senhor, eu queria tanto isso, mas faça a tua vontade, né? Então eu sei que a gente tem essa sutileza quanto à soberba, mas que a gente possa estar sempre em mente que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. E aí quando a gente entende isso, a gente volta os nossos olhares para dizer, olha, a glória é de Deus. Eu não sou nada. É como a Júlia falou, eu sou pecador, miserável, e eu necessito da graça do Senhor. É isso aí. Amém, galera? Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo. Eu vou fazer só mais uma oração aqui para a gente encerrar, tá bom? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelas palavras que o Senhor traz e deixou para a gente aprender, entender, estudar e arrumar a nossa vida, pai, e nos organizar para sermos cada dia mais próximos do Senhor e para que o Senhor cresça na nossa vida. Que o teu nome seja honrado e glorificado nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos afazeres. Que o Senhor nos ajude a realmente desviar o nosso olhar daquilo que é ruim, desviar a nossa mente daquilo que está errado. E que o Senhor nos ajude a caminhar sempre em direção ao Senhor.
Abençoe essa mocidade, abençoe os jovens da nossa igreja, que o Senhor cresça na vida deles e que eles diminuam a cada dia. Essa é a nossa oração nesse domingo e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Te vejo de novo Amém. daqui uns dias. Não sei quando, não lembro quando que eu vou dar aula de novo, não. Depois eu olho a programação.